Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos a mais uma aula, né? Nessa aula que eu acabei de passar com os alunos presenciais, agora eu vou passar para vocês, remoto. E na aula passada eu passei uma atividade da página 271, que a gente vai fazer essa correção agora, tá certo? Então vamos fazer essa correção da página 271. A questão de número 1 fala isso, ó. Você estudou nesse capítulo os conceitos dos professores geógrafo Milton Santos, no que se trata dos fixos e do fluxo de uma determinada área ou região. Dessa forma, analise atentamente a imagem ao lado, uma das avenidas mais movimentadas e dinâmicas do mundo. A lista nas linhas disponível alguns elementos fixos e fluxo, visualizado por você. Nessa figura, gente, que tem ao lado, mostra exatamente o que significa fixo e o que significa fluxo. E a resposta pede exatamente para você falar. O que é fixo, gente? Fixo é algo que fica ali naquele pontinho, não é tirado dali. Então, é chamado de um ponto fixo. Por exemplo, o que são os pontos fixos? A resposta aí: prédio, loja, postos de iluminação, entre outros. E fluxo, gente? Fluxo, movimento, movimentação, aglomeração. Por exemplo, fluxo de carro é aglomeração de carro e de pessoas. Então, fluxo de pessoa. Então, fluxo, a resposta seria fluxo, pessoas, informações e notícias, entre outras. Viu? Então, eis aí a diferença de fixo e fluxo. Ok? Vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2 tem assim, ó: leia o texto e observe o mapa para responder as questões. O pequeno texto fala, ó: o trabalho no Brasil é proibido para menores de 14 anos e desde essa idade até os 15 anos só é permitida as condições de aprendiz. Entre 16 e 17 anos, o trabalho é liberado, desde que não comprometa as atividades escolares e que não ocorra em condições inadequadas com a jornada noturna. Aí tem o item A. A partir de quantos anos uma pessoa pode trabalhar legalmente no Brasil? No próprio texto já tem a resposta, né? Aos 14 anos, na condição de menor aprendiz. Essa é a resposta. Aos 14 anos, na condição de menor aprendiz. O item B. Segundo o mapa, a lei sobre a idade mínima para trabalhar é totalmente complicada no Brasil. É totalmente complicada no Brasil, cumprida no Brasil? Por quê? Não, gente, infelizmente não é, né? Vamos ver aqui por quê. Não, o mapa revela que em todo o país, criança e jovem a partir dos 5 anos de idade trabalha de alguma forma. Aqui na sala de aula a gente até demos exemplo do trabalho, temos que ver também o que é trabalho escravo e o que é um trabalho do dia a dia dessas crianças nessa idade. Eu citei exemplo, por exemplo, o exemplo aqui na sala de aula de uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos, gente, ela pegar uma vasilha, encher e colocar na geladeira. Está sendo um trabalho escravo? Não, de jeito nenhum. É um trabalho da qual os pais estão ensinando que é necessário aprender, uma forma de ajudar em casa. A criança entre 5 anos acordou, a sua cama está desorganizada. Ele organizar o cantinho onde dorme, isso também não é exploração infantil. Pelo contrário, é uma forma dessa criança aprender as normas, né, de convivência, de respeitar o espaço do outro ou um se ajudar. Principalmente nós que trabalhamos com os nossos filhos, é necessário aprender alguma coisa. Então, viu? Certo, gente? Você brincou, a criança tem um monte de brinquedo, que eu dei até esse exemplo também na sala. Brincou, espatifou os brinquedos dentro de casa, parou de brincar. É certo ele deixar o brinquedo jogado lá? Para quando a mãe chegar do trabalho ou o pai chegar cansado, juntar esse brinquedo? Não. Se a criança brincou, então o correto é ela juntar esses brinquedos e guardar, né? Ou a criança de 5 anos tomar o banho, lógico, orientado pelo adulto. Tá certo, gente?
Vocês mesmos em casa, após terminar de fazer as atividades de vocês, não é de jeito nenhum trabalho escravo se você for varrer uma casa, se você for lavar uma louça. É uma forma de você estar já aprendendo para que no futuro você torne um adulto de responsabilidade. É a mesma questão das atividades, gente. É necessário você terminar de assistir essa videoaula e já dar continuidade nas suas atividades, principalmente para vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Que é passar das atividades, infelizmente nem todo aluno faz. Isso não é legal. Eu até abordei ali na sala que tem alunos que não me fizeram a prova do terceiro bimestre. Gente, tem que fazer a prova. Como é que você vai ter essa nota? Na quinta-feira que vem já entrega a assinatura do boletim do terceiro bimestre. Ainda tem aluno que não fez. Tem que fazer. Eu estou esperando, até enviei para alguns que não fizeram e já me mandaram, mas tem outros que ainda não me mandaram. Por favor, me manda. Certo? Essa questão de número, o item C, ela é pessoal. Ó. Você já observou alguma criança trabalhando? O que achou? Conte para os seus colegas e professores e escreva sua experiência em seu caderno. Aqui os meninos fizeram, que até abordaram a questão que eu acabei de dar exemplo também, né? De lavar uma louça, de tirar os brinquedos para brincar e depois juntar, de arrumar uma cama, enfim. Eu acredito que vocês não só viram, como vocês já fazem essas atividades, que isso é uma atividade normal e necessário de cada um de vocês aprender, tá certo? Essa foi a atividade e vocês vão dar continuidade em casa, fazendo a leitura desde a página 272, ele vai até a página 279. Que nessas páginas, gente, vai falar de um assunto bem interessante, que aqui na sala de aula, como a gente tem bastante tempo, teve a explicação exatamente sobre o conceito fundamentais do que é estudar economia, sobre a macroeconomia e microeconomia, sobre a questão do que é inflação. O que é inflação, gente? O aumento de produtos que nós consumimos, ou seja, de ser comercializado. Eu dei o exemplo de uma caneta dessa. Aí vamos falar sobre a inflação, lucro. Se eu compro uma caneta dessa de R$1 e eu vendo para alguém de R$1,50, ocorre aqui uma inflação, ou seja, o aumento desse produto, da qual me beneficiou porque eu obtive lucro. Se eu comprei de R$1 e vendi de R$1,50, o meu lucro foi de 50 centavos. E na inflação, a inflação foi o quê? O aumento desse valor, que era de R$1 e aumentou para R$1,50. Então, isso é inflação, isso é lucro. E produto interno bruto, que vocês vão ver a setazinha, ou a siglazinha aqui, PIB, que significa Produto Interno Bruto, que é o lucro obtido desses produtos comercializados, que vem a questão dos impostos, enfim, comercializado no país. Esse Produto Interno Bruto, que vem também o PIB, enfim, certo? Eu estou apenas falando uma pequena introdução sobre, viu, esse assunto. Aí vocês vão ler também sobre o sistema econômico capitalista, socialista. Após vocês fazerem essa leitura, vocês vão responder a atividade que ela vai desde a página 280 a 284 e fecha esse capítulo. Vocês lerem, respondem e em seguida me mandam no privado. Ok, gente? Então essa é a atividade de hoje, essa foi a aula de hoje. Bons estudos para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco, né, desse assunto. E façam a atividade me mandando no privado. E até a nossa próxima aula, beleza? Beijo, estou com saudade.